Sustentabilidade, diversidade e inclusão são a resposta. E negócios criativos mudam o mundo. E se toca, são tem valor. É hora de retomar o que é nosso. Toon Sound Festival. Reinvente o movimento. Vai me fazer o trava-línguas de novo. Tudo bem, vamos lá. A filha da Xuxa se chama Sasha. Sasha abre a caixa, come sushi de chuchu e faz xixi no chão da sala, deixando a casa da Xuxa com o chão sujo. Esse foi o Trava-Línguas que me levou para a Rede Globo, para a Rede Nacional, para o programa da Ana Maria Braga. E é uma brincadeira que faz parte da história da minha vida, da minha voz. E todos nós temos uma história com a voz. E quando eu lembro que, bem pequena, eu brincava em casa, né, de trava-línguas, desafiava as irmãs, e a gente vivia fazendo essa competição, depois na escola, brincava de trava-línguas. Não imaginava que tudo isso já fazia parte da construção da minha voz hoje. Depois, no colégio, teve a história de, vamos fazer leitura em voz alta. Era sempre eu a chamada. Então, será que o trava-línguas já me ajudou com o equilíbrio da fala? Será que desde pequena esse trava-línguas, já com todos os seus benefícios, me ajudou também a projetar a voz, a trazer um ritmo para a minha fala? Tudo isso é uma questão de lembrar agora, né? Trazer, ir lá para o passado, trazer essas coisas todas e pensar e refletir. Depois tem mais a parte aí da leitura, leitura em voz alta. Toda vez que tinha uma leitura em voz alta, o professor chamava, os alunos, os colegas pediam para que eu fizesse aquelas leituras em voz alta. Isso também poderia ter me ajudado? Será que o fato de eu me desafiar, atravessando a piscina olímpica de um lado ao outro, né, sem respirar, também ajudou no fato de eu respirar com mais tranquilidade na hora de fazer uma locução? Também aquela parte ali de você começar a trabalhar de repente como telefonista. O telefonista também ele tem que ter um equilíbrio na fala, ele tem que ter carisma na fala, né? Para falar com as pessoas, ele tem que atender bem. Isso também faria parte dessa construção? As vendas, né? Meu pai tinha um comércio. Então, será que o comércio, o atendimento atrás do balcão, faz parte da construção da minha voz? A coisa de eu gostar de fazer, de brincar de fantoche, né? Aquelas coisas, vamos fazer interpretação, brincar de fantoche. Será que tudo isso faz parte? Bom, e aí vai construindo essa fala, com certeza. A gente vai lembrando do que pode ter sido, que fez com que essa voz tivesse um ritmo, com que ela tivesse um equilíbrio, um volume, e com que você aprendesse a trabalhar nuances e interpretações. Aqui tem uma citação que eu gosto muito, que é de Mara Belal, pesquisadora e fonoaudióloga especializada em voz. Todos nós temos um cardápio de vozes. A voz é o resultado do aparelho fonador, das influências culturais recebidas ao longo da vida, da minha história auditiva, de tudo que eu ouvi faz sentido para mim e da minha habilidade de transformar emoções e pensamentos em voz. Daí eu continuo. Depois de telefonista, 2 anos, eu fui convidada, né, para ser telefonista, porque eu estava lá no fundo da classe, não gostava das aulas que estavam sendo apresentadas, então eu ficava cantando as músicas da Marina. Aquele professor me desafiou. Canta aqui na frente da classe. E eu fui e cantei. Ali ele disse, bom, temos um trabalho de telefonista para você, tem uma vaga lá. Quer pegar essa vaga? Eu tinha 14 anos, gente. Digo, tudo bem, vamos lá, vamos pegar a vaga de telefonista. 2 anos fiquei de telefonista. Enquanto trabalhava com o telefone, alguém descobriu a minha voz e me convidou para trabalhar em uma rádio FM que estava abrindo na cidade. Eu fui para essa rádio FM. Desta rádio FM, eu fui para outra rádio FM, então eu trabalhei 30 anos em rádio FM. E nestas rádios, uma tinha um estilo que era mais popular, a outra tinha um outro estilo que era mais bem jovem, né? Bem contagiante, que era Atlântida. E depois, então, quando eu vim para Santa Catarina, o estilo totalmente sofisticado, uma rádio madura, uma rádio vanguarda, que era Itapema FM, foram 10 anos de Itapema. Então, tudo isso faz parte da construção da minha voz.
Esses 30 anos eu aprendi a trabalhar tudo de rádio, né? E aí entra a criação também, né? Que é muito importante, porque a voz por si só, em um estúdio, em um home studio, é pouco, não é aquela coisa assim, ah, eu vou viver da minha voz. Você vive da criação com a sua voz. Você vive das oportunidades que você traz para a sua voz. E isso eu fiz a vida inteira, através desse histórico com a minha voz, né? Lembrando de como se fazia um programa de rádio, de como se fazia um programete, de como se apresentava um programa de entrevistas, um programa infantil, depois levando tudo isso também para a televisão, onde eu trabalhei na minha cidade, na RBS TV, também com vendas. Aí, quando eu chego aqui, primeiro eu fui trabalhar com vendas, mas não adianta, né? O rádio estava ali. E eu tinha que voltar para o rádio. E aí eu encontrei a Itapema FM. Bom, vamos passar mais uma aqui. Quantas vozes você tem? Isso aqui é uma coisa que a gente tem que pensar, né? Nessa construção que eu estou falando para vocês, os estilos que eu fiz eram completamente diferentes. Tinha o estilo jovem, o estilo mais popular e o estilo maduro. E a minha voz vem acompanhando. Então, a identidade vocal, a gente busca exatamente assim. A gente vai encontrando aqui, tem um trabalho da Bárbara McAfee, que eu quero que vocês deem uma olhadinha quando puderem, chama Plena Voz. E é lindo esse livro dela, vocês vão encontrar muita coisa legal. E neste livro, ela fala dessas tonalidades, dessas nuances da nossa fala, né? Que é a voz terra, a voz fogo, ar, água e metal. São nomes que ela dá para estes elementos que ela diz que trazem essas nuances. E quando a gente presta atenção, eu que trabalhei a minha vida inteira com voz e presto atenção nessas coisas que ela diz, o que traz cada uma dessas características, eu entendo que tem muito sentido, faz muito sentido. A voz terra, por exemplo, é uma voz que ela começa a ser produzida nos pés. Então, você está assim, é uma voz que dá peso às palavras, né? Então, ela começa nos pés, pernas, pelvis, intestino. Ela começa a ser produzida aí. E depois, então, ela vem localizada no peito. Você localiza essa voz no peito, tá? Então, a voz da terra, gente, lembrando aqui algumas vozes da terra para vocês tentarem entender, daqui a pouco, se em algum momento vocês não trazem essa voz. A voz da terra lembra Marília Gabriela, William Bonner, Cid Moreira, tá? São algumas vozes aí que vão lembrar essas nuances sendo trazidas, tá? E na voz da terra, na locução, ela vem com aquelas locuções de mais impacto. Por exemplo, se eu tiver que dizer, falar de um gerador de ozônio, né? Que é a Vir, por exemplo. Somos Vir. Aí é uma voz da terra, uma voz pé no chão. Né? Então, você traz impacto quando usa a voz da terra. A voz da terra pode vir também naqueles vídeos corporativos, em audiovisuais, onde você tenha que convencer mais. Toda propaganda que você convence, que você fala com convencimento, você está usando a voz da terra. A voz fogo, essa voz é sensacional, é uma voz contagiante, é uma voz que contagia as pessoas e que faz com que o seu olho brilhe quando você está usando essa voz com paixão, como ela tem que ser usada, o seu olho vai brilhar. E aí você vai perceber que essa voz ela é localizada bem aqui na frente. Ó. Você está usando nariz e boca para utilizar as nuances da voz do fogo. Isso tudo é o quê? Consciência do que está fazendo com a voz. Porque muitas vezes a gente faz essas locuções todas e não está entendendo o que está fazendo, né? Sem consciência alguma. Quando a gente tem consciência, fica muito mais fácil trabalhar com a voz. A voz do fogo, então, você vai utilizar, por exemplo, nas locuções de varejo. É impossível fazer uma locução de varejo sem usar a voz do fogo. É impossível utilizar, por exemplo, uma apresentação de uma rádio jovem, contagiante como Atlântida e Jovem Pan, sem trazer a voz do fogo. É impossível pensar num repórter ou num apresentador, enfim, esportivo, né? Com todo aquele gás, com toda aquela energia, sem pensar que ele está usando as nuances da voz do fogo. Sabe? E assim vai, vaquejada, locutor de vaquejada, todos usam a voz do fogo. A voz do ar, gente. Lembrando aqui, a voz do fogo, vocês vão lembrar, por exemplo, da Rita Lee, que usa direto a voz do fogo. Ela tem como predominante a voz fogo, não só enquanto faz as músicas, né, enquanto canta, mas também enquanto fala, ela está usando o tempo inteiro com predominância a voz fogo. A Ivete Sangalo também, né, é uma voz fogo. E a voz ar, gente, vamos pensar na voz ar. A voz ar, ela parece que está aqui.
acima da cabeça. Então a gente pensa, a voz fogo está na frente, a voz ar está aqui acima. Sabe? Então tem que pensar que essa voz ar, ela não é aquela voz assim que as pessoas, é uma voz de cabeça. Não, ela parece vir acima da cabeça. E o que é exatamente essa voz ar, né? É uma voz que traz muito mais ar do que produção de som. Você produz menos som e traz mais ar. E quando você faz essas locuções, por exemplo, nas locuções onde é que eu vejo a voz ar aplicada, né? Você, por exemplo, conversando, fazendo uma narração para uma criança, era uma vez. Então você traz, era uma vez, uma nuance de voz ar. Outra coisa, brincando de repente com alguém, ulala, você trouxe a voz ar. Porque aí você traz bastante ar para produzir esse ulala, sabe? Então tem que pensar que o ar, que a voz ar, traz mais ar do que produção de som. E aí lembra de Jack Johnson, sabe? Israel Kamakawiwo'ole, quem mais aí? Letícia Sabatella. Se vocês lembrarem de como é a voz da Letícia, vão lembrar bem dos tons de voz ar, tá? A voz água é uma voz que ela está localizada ali de peito mais difusa, tá? Então quando ela é emitida, ela usa peito e garganta. E essa voz água, ela é muito coração. É aquela voz assim, por exemplo, vamos lembrar de uma voz água aqui, a Sandy cantando, a Sandy falando é voz água. Né? Que outra voz água que traz, que fala com o coração? São vozes doces, Fernanda Takai. São essas vozes mais doces, tá? Então, onde é que eu uso essa voz água nas locuções? Eu uso muito essa voz água, com certeza, em locução natural emotiva. Eu vou usar as nuances da voz água. E a voz metal? Essa voz metal é sensacional porque todo mundo já pensa assim, é metal, é rock, né? Todo mundo já imagina o que é o agudo, e realmente é aquela voz mais aguda, tá? É aquela voz que eu estou aqui e a pessoa que está lá no fundo, se eu utilizar essa voz, eu não vou usar a garganta para falar com essa voz. Eu vou usar literalmente a minha máscara. É o nariz, os olhos e a testa. Eu vou usar a minha máscara para produzir esta voz metal. E aí a gente vai lembrar de Madonna, a gente vai lembrar de Lady Gaga, a gente pode lembrar aí de Nando Reis e dos sertanejos. Chitãozinho e Chororó, todos eles utilizam a voz metal, em grande maioria. Tá? Então, a voz predominante, é muito importante a gente saber, afinal, qual é a nossa voz predominante. Vendo mais ou menos por cima do que eu falei, já dá para ter uma noção. Gente, esses exercícios para trazer essas vozes são muito legais e eles estão no site Livro Falante /Plena Voz. Esses exercícios diretos dados pela Bárbara mesmo, vocês vão encontrar ela nesse site, tá? Então, vale muito a pena. Vamos adiante. Bom, de que adianta ter uma boa voz se a gente não tiver uma boa dicção, né? Muitas vezes eu vejo as pessoas dizerem, mas hoje em dia não é tão preocupante, não é aquela coisa assim, eu preciso me preocupar em ter uma boa dicção, porque a voz natural já até corta R, né? Corta S, é uma coisa tão coloquial. Bom, a vida não é só voz natural. É apenas um estilo de locução, né? Então, a locução, ela se expandiu tanto, a locução comercial, ela traz tantos segmentos que não dá para pensar só num estilo de locução, tá? Então, sem dúvida, para trazer uma dicção exemplar, a gente vai ter que investigar as nossas vozes. Muitas pessoas me perguntam assim, me falam assim, eu não consigo falar tal coisa, eu não consigo ter equilíbrio na fala, eu não consigo falar a palavra tal porque eu acabo fazendo com que um fonema entre em cima do outro e tal. Como é que eu trabalho isso? Bom, primeira coisa, a gente tem que ver por que a gente não está conseguindo projetar, né? O dom a gente já tem, a gente nasceu com voz. Muitas pessoas não conseguem nem emitir sons, né? Então a gente já tem isso. O resto a gente pode tudo. E isso é legal também de vocês verem nesse trabalho da Bárbara McAfee, porque é exatamente isso que ela constata nos estudos dela. Ela tinha um problema patológico, a voz dela também era monotônica, e ela consegue trabalhar essa voz hoje com várias nuances, com todos aqueles elementos onde ela traz para a gente agora, e ela consegue fazer isso na música, no jazz. Canta com perfeição. Entende? Então, trabalhou a voz para conseguir trazer as nuances.
Então, como é que a gente investiga? Os profissionais da saúde da voz, né, que eu vejo que são os mais importantes em todos os estudos que eu venho fazendo. O otorrino em primeiríssimo lugar. Não tem como a gente saber se a gente vai conseguir produzir um som legal se a gente não souber o que está acontecendo aqui dentro, né? E é uma cortininha, ela é muito sensível, esta nossa laringe aqui, né? Então, a gente precisa conhecer a laringe e precisa ver de perto como é que ela está se comportando, tá? Do otorrino, muitas vezes, cai direto na fono. Quando ele encontra alguma coisa, né, que possa ser resolvida imediatamente, ele passa para a fono. Tá? A fono e a coach vocal trabalham muito juntas. Na verdade, muitas vezes, assim, ó, a coach vocal está aparecendo mais agora, porque a fono ela é mais patológica. E a coach vocal é mais para quem quer fazer palestras, para quem quer trabalhar com a voz de uma outra forma, né, em apresentações. Os executivos eles estão buscando mais coach vocal. Então, a coach vocal começa a aparecer muito mais agora na pandemia, tá? Os ortodontistas, a partir da fono, ela indica, se ela percebe uma mordida errada que está atrapalhando na sua locução, ela indica os ortodontistas. Os ortodontistas vão ver se você tem algum problema de língua presa, se você tem algum problema de dentição na sua mandíbula, né, de ATM, qual é o problema que está te impedindo de ter uma boa dicção, tá? E os psicólogos, porque a voz é emoção. Se a gente tiver qualquer problema emotivo, isso vai afetar a nossa voz. Bom, vamos aqui para o segundo passo, então. Por que não aprova em locuções nacionais? Essa é uma das coisas que mais incomoda todas as pessoas que já trabalham com voz, os locutores que trabalham com voz local, né, na sua região, ali, na sua cidade, não conseguem colocar numa locução nacional. E por que essa vontade de trabalhar locuções nacionais? Porque uma locução de 30 segundos custa, em média, R$ 5.000. Uma única locução. E nós temos uma tabela, que é uma tabela que nós nos guiamos, assim como o médico, né, tem a sua tabela, assim como o advogado tem um parâmetro, os locutores também. Existe um parâmetro para tudo. Não é simplesmente um chega, a minha voz é R$ 4, outro é R$ 50. Não existe isso. Se eles estão fazendo isso, eles estão fazendo o cartel reverso, como dizem os advogados de voz, né? Não existe isso. Você tem que ter um parâmetro para orçar a sua voz. Eu vou falar em orçamento mais adiante, tá? Então, um dos motivos pode ser o seu dialeto, para você não estar fazendo locuções nacionais, tá? O seu dialeto, a sua história auditiva. Aqui eu até trago um videozinho, eu não vou conseguir apresentar esse videozinho, mas um dos alunos ali, ele pergunta exatamente isso. Jane, é uma ou uma? E ele é de Siriri, Sergipe, o Augusto, né? E aí eu digo, como assim? Ele, sim, porque aqui todo mundo fala ua, um A, né? Eu não consigo nem reproduzir, porque é um A. Aí eu digo, sério? Então é exatamente isso que acontece. A história auditiva da pessoa, por exemplo, é bastante, né? Quantos a gente vê, né? Aonde mais? Donde? Sabe? Então, a história, o que você ouviu desde pequeno, que você vai reproduzir. Isso faz parte da sua história auditiva. A forma como o seu aparelho vocal aprendeu a pronunciar determinadas palavras. Isso tudo vai te atrapalhar nas locuções nacionais, você não vai passar. Então, você precisa neutralizar o seu sotaque, trazer a voz mais neutralizada possível para conseguir entrar nas locuções nacionais, tá? E o que é essa neutralização do sotaque? Ela é, por exemplo, aqui, olha, já trago mais exercícios à frente, mas ela é principalmente quando você pensa assim, poxa, tem que ter alguma referência, né, para neutralizar esse sotaque. Quem que vai ser a minha referência? Jornal Nacional é a nossa referência de sotaque neutro, porque ele entra em todas as casas, são 16 dialetos, mais ou menos, só no Brasil. Segundo passo, prepare a sua voz, né? Prepare o seu aparelho vocal para produzir os sons corretamente. Se o seu aparelho vocal não estiver preparado, ele pode sim estar sofrendo influências e não está conseguindo produzir os sons. Então, exercícios específicos. Aí vocês vão me dizer, então eu preciso ter uma fono para exercícios específicos? Não necessariamente. Nós temos a Luísa Catoira, que eu não sei se vocês já viram falar, ela faz parte também de um curso que eu dou. E a Luísa Catoira é uma fonoaudióloga que tem 5 graduações e trabalha com todos os artistas de voz, com a maioria dos artistas de voz no Rio de Janeiro. E ela tem, gente, diariamente, às 10 horas da manhã, lives gratuitas, né? Lives para as pessoas que quiserem trabalhar com a voz. Então, ela ensina ali a usar o aquecimento, o desaquecimento e ilhas de repouso, diariamente, tá? Nesse Insta dela. Bom,
Exercícios específicos, exercícios que vão trabalhar a musculatura do aparelho vocal, a musculatura da língua, que é uma das mais importantes para produzir os sons corretamente. Por que o trava-línguas? Lembra? O trava-línguas, a língua é um dos mais importantes. Então, quando eu penso no trrr, né, quando eu penso no tudo isso vai me ajudar a trazer a minha musculatura mais forte para produzir sons fortes. Então, a gente tem que pensar em exercícios que vão trabalhar a língua, esse aparelho vocal, as ressonâncias, tá? Os hábitos saudáveis, por exemplo. Se você tiver, lógico, se você tiver hábito de beber todo dia ou se beber toda semana, você está prejudicando. Se você tiver hábito de fumar, você está prejudicando, isso não tem a menor dúvida. Se você estiver comendo alimentos errados, né? Alimentos que vão te provocar azia ou que vão daqui a pouco, te atrapalhar numa locução. Por exemplo, eu adoro um chocolate. Mesmo 85%, ele não, se eu comer ele 2 horas antes de eu fazer a minha locução, eu não vou conseguir fazer essa locução, porque eu fico o tempo inteiro trazendo mais e mais água, né, saliva, depois que eu como o chocolate. Então, o que acontece? Quando eu vou para a minha locução, no microfone vai sair aqueles barulhinhos. E se é um off limpo, sem trilha, né, você vai ser prejudicada, você não vai conseguir entregar esse trabalho, tá? Então, hábitos saudáveis, a gente tem que pensar principalmente nos exercícios também para o diafragma, porque o nosso diafragma é responsável por essa resistência que a gente tem com a nossa voz. Então, por exemplo, a essa respiração costo-diafragmática, nenhum locutor vai conseguir segurar muito tempo uma locução se ele não trabalhar essa costo-diafragmática, que é aqui, né? Então, você está falando, eu estou aqui falando com vocês e estou usando automaticamente. Então, eu puxo o ar, é aqui, né? Com o nariz, mas é aqui, é daqui que eu tenho a minha reserva, tá? E isso é muito importante, saber usar a respiração costo-diafragmática. Ali, o estilo de vida. O estilo de vida entra muito também na alimentação. Né? E quando a gente pensa em alimentação, não é só alimentação para a voz, não é pensar que uma maçã é ótima para deixar a voz macia, e é verdade, a maçã realmente limpa o nosso aparelho, mas a pera também limpa, só que não é tão famosa quanto a maçã. Né? Aí depois a gente pode pensar aí que tudo que é cítrico, né? A laranja, o limão, tudo isso ajuda. São vitaminas e são muito boas para a voz, para produzir uma boa voz, tá? Mas a gente tem que pensar também no abacate. Por que a gente tem que pensar no abacate? Porque o abacate, além de ser bom para o todo, né, ele é principal aí na produção de um bom processamento auditivo. O processamento auditivo, o abacate, ele é para o cérebro, principalmente. A gente tem que alimentar esse cérebro. E quando a gente pensa em alimentar o cérebro, a gente tem que pensar também que alguns suplementos são necessários. Aí muitas pessoas dizem assim, poxa, Gê, mas tu consegue trazer tudo isso para a tua vida? Hoje eu trago tudo. Eu venho trazendo há bastante tempo essas coisas e venho complementando. Por exemplo, o ômega 3 eu preciso ter porque eu não como peixe todos os dias. Então eu tenho consciência disso. Então ele faz parte da minha vida com a minha voz. O ômega 3 precisa estar ali. A coenzima Q10, ela vem também porque eu deixei de produzir ela com 22 anos de idade. Então eu sou obrigada a repor essa coenzima. Isso são coisas que nenhum médico chega para a gente e fala, né? A gente acaba hoje descobrindo através de cursos, através de, sabe, um fala aqui, outro fala ali no YouTube, você começa a ficar apavorada. Poxa, eu não produzo mais isso e é tão importante para eu ter energia. Quando eu tomo a coenzima Q10, o que acontece comigo? Eu chego aqui e falo assim, porque, porque eu estou com a coenzima Q10 lá em cima, né? E o ômega 3, que também ajuda, enfim, eu estou trabalhando aqui com o abacate, entende? São tudo coisas que vão me trazer uma boa projeção. Tá? Estilo de vida, rotina. Bom, eu preciso ter uma rotina com a voz? É importante. Você me diz, mas Jane, você tem sempre uma rotina com a voz? Bom, eu trabalho com a voz diariamente, né? Esse é o meu trabalho desde pequena, como eu digo. Então, eu sou obrigada a ter uma rotina. Hoje, eu lembro que um dos momentos que eu mais precisei na pandemia foi quando eu perdi meu pai. Então, o que aconteceu? Eu não sabia o que estava acontecendo com a minha voz. Eu não estava conseguindo projetar minha voz. A voz, ela estava... Parecia que eu estava sofrida, sabe? Aquela voz sofrida. E eu não conseguia associar a morte do meu pai. Eu procurei a fono, foi quando eu busquei a Luísa Catoira. E disse para ela, não sei o que está acontecendo. A minha voz não está legal. E é a primeira vez que eu sinto isso, né? Eu estou sentindo que ela está fraca, que eu não consigo mais produzir. E ela imediatamente falou assim, mas me conta um pouco da tua história, o que tem acontecido na pandemia. Não pode ser a pandemia? Eu digo, não é a pandemia, mas pode ter sido meu pai. É lógico, voz é emoção.
né? Então, começou a trabalhar ali alguns exercícios para eu conseguir projetar novamente. E também, lógico, daí eu busco uma psicóloga para conversar, para ver como é que eu posso desassociar isso do meu trabalho com a voz, né? E eu já trabalho com voz há tanto tempo, né, gente? E mesmo assim, eu me senti abalada, entende? Então, realmente, uma rotina, ela vai fazer com que você se cuide mais. E aí, por exemplo, qual é a minha rotina com a voz? Eu vou dizer algumas coisas que eu gosto de fazer, tá? De manhã, quando eu acordo, eu já deito na cama, ao levantar da cama, eu já levanto de lado. Porque eu já ouvi várias vezes as pessoas falarem que se você levanta bruscamente, você pode ter até algum problema cerebral, né? Então, eu já com medo, já associo que eu tenho que levantar de lado, né? Levanto de lado, fico sentada na cama e ali eu já começo o meu aquecimento vocal, que são os exercícios que a Luísa Catoira ensina ali nas lives. Então, você senta, né? E você já começa aqui, olha. A primeira coisa que você faz, vou largar aqui, você traz aqui o pescoço para baixo. E conta mais ou menos até uns 20. Depois você traz o pescoço para trás, conta uns 20, traz para o lado. Você está trabalhando aqui, ó. Está trabalhando a sua coluna para relaxar tudo isso, né? Traz para o outro lado. Aí você vai dizer assim, mas eu dormi, eu estou relaxada. Não, muitas vezes a gente dorme tensa e acorda tensa, tá? Então, o relaxamento vocal começa, né? Esse aquecimento começa já de manhã. Essa rotina é muito importante. Aí depois você dá uma mexida aqui, que é o que a gente faz mais quando está na academia, né? Então, são coisas bobas que valem muito, tá? Aqui, ó, a mandíbula, vamos trabalhar a mandíbula, então, abre, sabe? Faz esse exercício de abrir ali, trabalhar um pouco a TM e pronto, já começou a aquecer essa voz. E depois, você dormiu, desidratou a fala, né? Desidratou a sua voz. O que você tem que fazer? Tomar, no mínimo, um copo de água. Eu tomo até 2, ou muitas vezes eu tomo ali uma aguinha com limão morninha, sabe? Que é super legal para mim e tem bastante vitamina C, enfim, é bom para a voz também. Então, é importante tomar água, porque você tem que hidratar o seu corpo todo, na verdade, né? Quando você está aí depois de dormir. Então, primeira coisa, antes de dizer qualquer coisa com a voz, é água. Depois da água, você vai alimentar um pouco o seu cérebro. E aí vão entrar as castanhas, né? A castanha do Pará, vai entrar o abacate, vai entrar o ovo, que é super importante também, que é uma alimentação muito importante. E aí pronto, vou agora tomar um café. Bom, não é muito aconselhável tomar muito café. E para mim é até complicado falar disso porque eu sou viciada no café, né? Então, já vi outro viciado lá atrás, ó. E ó, tá vendo? Muita gente é viciada no café. E a gente tem que cuidar isso. E eu sou extremamente viciada no café, sempre. Em rádio, assim, de manhã, às vezes eu falava para fono, porque a gente sempre teve fono, né? E ela chegava e o que que houve, Jane, hoje? Não sei o que está acontecendo, minha voz está meio rouquinha, e eu já tomei café para aquecer a voz. Ela me olhava, como assim tomou café para aquecer a voz, né? Foi aí, é por isso que a tua voz está rouquinha. Aí ela já vinha e fazia um monstrinho para mim. Não é para todo mundo que serve o exercício do monstrinho, tá? Mas o monstrinho é o seguinte, ó, você puxa o ar e aí até liberar todo este ar. Você vai fazendo esse som bem baixinho, porque nossas pregas vocais são uma cortininha, a gente não pode esquecer disso, tá? Então, coisas assim a gente vai trazendo. Tá trabalhando com a voz no estúdio, de repente, tá trabalhando demais, você está cansando a sua voz. A gente tem um limite, né, gente? No máximo 5 horas. Eu, por exemplo, que faço muito audiolivro, muito e-learning, né, essas EAD, às vezes eu me perco no estúdio. Eu entro para o estúdio às 7h30 da manhã e paro às 11 horas da noite. Né? Então, eu preciso lembrar de fazer ilhas de repouso, que são isso, assim, eu dou uma paradinha. Existe outra forma de hidratar a voz diretamente? Vocês sabem qual é a forma de hidratar a voz diretamente? Vou dizer para vocês, só tem uma. Só existe uma maneira de hidratar diretamente as nossas pregas vocais, que é a nebulização. Não existe outra, gente. Quando a gente faz a nossa nebulização, a gente faz isso, pode ser feito diariamente, tá? Todos os fonos, eles vão dizer para vocês que pode hidratar essa voz diariamente. Diretamente as pregas vocais é só com nebulização. Então, assim, indiretamente como? Com água, lógico, né? Mas diretamente, uma única maneira, tá? Vamos lá. Que outras coisas eu costumo fazer? Eu dou uma segurada, e aí quando eu vou desaquecer a minha voz para dessas ilhas de repouso, eu vou fazer o quê?
tá? É assim que desaquece a voz. Você vai bocejar. Boceja antes de dormir, boceja entre umas 4 horas, né? Quando vai trazer a ilha de repouso, precisa bocejar para que a prega vocal. Ah, eu trabalhei demais, estou sentindo que está até começando a doer. Água gelada, bem gelada, sabe? Exatamente. É a água gelada, lógico, se vocês não estiverem gripados, né? Se não tiver resfriado, é a água gelada que vai acalmar essa voz. Principalmente à noite pode tomar essa água gelada, tá? Eu fiz por muito tempo tratamento, terapia com gelo, realmente, quando eu senti esse problema aí emocional. Me passaram esse tratamento com gelo, tá? Então, é bem interessante mesmo isso, e o resultado é muito rápido. O terceiro passo aí para trazer essa dicção exemplar, né? Visualizar como as coisas são escritas. Processamento auditivo, né? Você processa o treino e a prática, a repetição e a persistência. Não existe outra forma, gente. Eu tenho todos os mentorados ali do meu curso, eles aprenderam desta forma. E eles, quando chegaram, eles falavam, por exemplo, carro, era a porta, chegava a dobrar a língua, sabe? Para dizer porta. Então, como é que eles conseguiram tirar tudo isso, né? Aqui, olha. Esses exercícios, por exemplo, eu trouxe alguns 3 para vocês darem uma olhadinha. As pessoas precisam acreditar mais em si mesmas, principalmente para quem é carioca. O carioca ele vai dizer: as pessoas precisam acreditar mais, né? Acreditar mais em si mesmas, né? E aí, mesmas. Quem é o carioca aí? Ah, é ou não é que você fala mais ou menos assim? É mesmas, né? Chega a botar um micro-i onde não tem. Mas então, olha só. Quando você fala dessa forma, você está chiando bastante. E se você fizer uma locução nacional, onde é que vocês viram uma locução nacional chiando desse jeito? Não existe, né? É uma locução mais universal, é uma locução neutralizada. Então você vai ter que dizer: as pessoas precisam acreditar mais em si mesmas. E aquele sa-as é para você entender que o as, ele se comporta dessa forma: sa-as. E aí, quando você grava, né? As pessoas precisam acreditar mais em si mesmas. Sa-as. E repete, as pessoas precisam acreditar mais em si mesmas. E se houve processamento auditivo, você começa a fazer todos esses exercícios todos os dias, e uma média de 15 a 20 dias, e você já tem a sua voz neutralizada. Mas depende muito, é lógico, de cada um de vocês para conseguir trazer. Mas consegue. Vou praticar lá atrás. Aí entram os micro-is, ó. Na neutralização de sotaque tem muito micro-i. É voz e não voz, é trás, atrás, é 10, né? Então, são coisas assim que a gente antes não pensava. E hoje tem que pensar que para trazer a voz neutralizada tem que trazer dessa forma. Porque na hora de fazer uma locução nacional, você vai ter que neutralizar. Então, vou praticar. Como é que eu faço esse praticar, esse R? Lá no fundo da garganta. Vou praticar e não vou praticar. Eu não raspo. Eu trago no fundo. Vou praticar lá atrás. Ar. Né? O ar está lá atrás, tá? Então, chegou a minha vez de preencher o cadastro. Aqui já entra, né, nas locuções também, a parte do coloquial, da fala do dia a dia. Chegou a minha vez, é da voz, da neutralização, tá? Chegou a minha vez, é o micro-i que entra para neutralizar, de preencher. E ali, o cadastro, e não o cadastro. Porque numa locução nacional, vocês não já devem ter percebido, é o coloquial, né? É o mais natural possível. Você não vai dizer: chegou a minha vez de preencher o cadastro. As pessoas não falam assim. A gente presta mais atenção e vê que realmente não falam, tá? Então, aqui, ó, sotaque neutro mais estilo coloquial, Jornal Nacional. Aqui eu peguei umas falas do William Bonner para mostrar melhor para vocês. Por exemplo, quando ele fala aqueles, ele vai dizer esta frase toda assim: aqueles que se omitiram, os que foram negligentes, os que foram desrespeitosos. Tá? Então, se a gente pensar, eu vou dizer, mas para aí, aqueles que se omitiram, os que foram negligentes, os que foram desrespeitosos, localizei Rio Grande do Sul. É ou não é? Então, eu não posso localizar ninguém. Eu tenho que fazer neutro. E para trazer o neutro, eu vou falar como William Bonner. Eu vou começar a escutar mais o William Bonner para trazer o meu sotaque neutro, tá? Aqueles que se omitiram, os que foram negligentes, os que foram desrespeitosos. E como fica mais gostoso de ouvir? É ou não é? Sabe? E aí depois, ó, e a gente repete mais uma vez. Respira.
né? Então, e a gente repete mais uma vez da mesma forma. A gente não vai dizer, e a gente repete mais uma vez, respira, né? De jeito algum. Mas, às vezes, eu falo assim porque muita gente pergunta, Jane, é desconto ou desconto? Não é 20% de desconto, é 20% de desconto. Fica mais gostoso de ouvir. Quando é neutralizado, é de desconto. Se você falar de desconto, você com certeza localizou algum estado, tá? Então, vamos pensar aqui no próximo agora. Deixa eu ver. Aqui. Frequência, né? Quanto mais você se ouvir, mais rápido irá conseguir neutralizar o seu sotaque. Faça a gravação e escute a sua voz, seus fonemas, a melodia da sua fala e vá ajustando, tá? Isso é muito importante. Dá para fazer a neutralização do sotaque sozinho. Eu peguei um vídeo do Jornal Nacional, baixei e aí eu picotei todo ele. Picotei ele inteiro e passei para o pessoal para eles começarem a treinar em cima disso. Gente, é muito fácil. Quando você pega as frases ali, você começa a perceber. E aí, quando vê, você está fazendo sempre as mesmas palavras, tá? Então, facilite os seus treinos. Coloque o fone, faça essas gravações no próprio celular, no Whats, e depois vá ajustando, tá? Demanda em home studio. Eu estou desde 2014, né, em home studio. E até 2021 já vai, então, e eu continuo lá com meu home studio bombando. Eu abri a minha empresa no Sebrae, com a ajuda do Sebrae, com o consultor do Sebrae, que localizou dentro da minha residência uma lavanderia. Porque eu moro bem no centro de Florianópolis, né? Então, onde é que eu vou montar o meu estúdio? Vamos dar uma olhada lá. E olhou, encontrou a lavanderia. O meu desespero era me desapegar da tal da lavanderia, né? Eu ia ter que fazer uma reforma danada dentro de casa, porque eu ia ter que desativar a lavanderia, a parte onde ficaria o fogão teria que virar lavanderia e o fogão teria que virar ilha, né? Então, isso tudo começou a mexer com a minha cabeça e eu não conseguia me mover, gente. Ficava aqui, ó. Aí, esse consultor imediatamente comentou, não, você vai fazer amanhã. E eu fiquei, tipo, como assim, né? E eu estou enviando amanhã uma pessoa para retirar esses móveis aí de dentro da lavanderia. Eu digo, tá. Aí, no dia seguinte, estava lá a pessoa para retirar todos os móveis de dentro da lavanderia. E assim começou a ser montado o meu estúdio, tá? Que eu agradeço hoje, assim, gratidão eterna a essa pessoa, né? Então, olha só. A partir dali, você tem um espaço pequeno, eu tenho 2 metros lá, 1,5 metro de um lado, aqui 1,47 m, 3 centímetros de diferença. Então, eu tenho ali, neste local, nesta peça, um sweet spot perfeito. O que é um sweet spot? É onde você coloca uma mesa, uma média ali, a minha mesa eu mesma fiz, de madeira, né? Eu comprei as peças lá e eu montei. Então, essa mesa, você vai colocar nela os monitores de áudio, que são super importantes para montar o seu home studio, e eles têm que ter uma média de 1 metro de distância um do outro, que você fique bem no meio. Isso é sweet spot. As caixas, os monitores, um de cada lado, né? E você no meio, fazendo essa distância aqui, né? Um triângulo, então, para que você consiga trazer o seu sweet spot perfeito. O espaço era ótimo. Eu preenchi, era uma lavanderia, preenchi com aquelas esponjas acústicas toda a lavanderia, de cima a baixo. Embaixo eu coloquei madeira, né? Coloquei um pisinho de madeira e pronto, está lá. Funciona super bem, trabalho para todo o Brasil, trabalho para o Canadá, para a Flórida, para Portugal, sabe? Tudo ali de dentro desse estúdio. Então, olha só, o que eu consigo fazer dentro desse estúdio, afinal, hoje? Assistentes virtuais, URA humanizada, uma das coisas que paga muito bem, uma média de R$ 2.900 por uma URA humanizada. Tem uma média de 10 áudios. Mas como é que você faz esses áudios? Ele vai dizer lá, né, ramal 7, dentro do ramal 7 é você novamente falando. E aí vai dar todas as instruções do ramal 7. Aí, se não é isso que você quer, ramal 8. Vai para o ramal 8, é você novamente falando. Então, é uma URA humanizada. Você que faz todas essas vozes, lógico, os textos chegam para você, né? E você vai simplesmente entregar isso em arquivos separados para quem te pediu, tá? O chatbot é aquilo que vocês já viram muitas vezes no próprio Whats, né? Que tem ali os áudios, ou que ligam para você, né? Que parece uma gravação ali. E está funcionando cada vez mais. Então, é também uma gravação, né, que são feitas várias gravações e são enviadas para esse assistente. Uma espera telefônica, o atendimento telefônico, dependendo do tamanho de uma espera telefônica, a média, o mínimo, é de R$ 600. Uns 15 segundos, Jane, R$ 600.
Então, assim vai, 800, 1.200, é a média das esperas e atendimentos telefônicos, tá? Produção de spot e vinheta. Ali eu faço direto produção de spot e vinheta. Para rede social, me pedem toda hora para fazer para rede social. Rádios convencionais, assim, pacotes para rádios convencionais. Como é que eu vou fazer esses pacotes para rádios convencionais? Ah, eu quero, Jane, eu estou precisando de 10 spots, numa média de 30 segundos, né, para eu colocar só na rádio durante tantos dias. Bom, qual o período? Agora, mais adiante, eu vou falar como é que orça isso. Mas você, para orçar um áudio desta forma, um pacote de áudio, você tem que saber quanto tempo esta empresa vai utilizar a sua voz. Porque você não vende a sua voz, você vende o direito de uso dela, tá? E é isso que a gente vai falar mais adiante. Então, rádios internas também, eu trabalho direto. Aqui em Florianópolis, eu trabalho em 20 locais. Né? Onde você vai encontrar lá as rádios que eu faço, que eu monto com a minha voz. Rádio online, né? Isso é o que eu mais faço hoje lá. Hoje, uma das coisas que eu mais produzo, sem dúvida, é rádio online. Porque são os streamings, é muito fácil trabalhar rádio online. E aí entra a programação musical, a história da minha voz, né? Ter trabalhado muito tempo em rádio. Mas isso quer dizer que uma pessoa que não trabalhou em rádio não pode fazer curadoria musical? A curadoria musical está super em alta, né? Se você vê o Spotify, ali é curadoria musical. Gente, eu faço dinheiro no Spotify, eu faço dinheiro no YouTube Premium. Mas como que eu faço dinheiro, Jane? Bom, ali você tem todos os estilos de música. O seu cliente é uma clínica. Você sabe que uma clínica precisa de música mais tranquila, mais calma. Então você faz uma programação musical para aquele cliente. Você começa a montar ali. No próprio Spotify, e eles estão preferindo que seja no Spotify, porque eles querem as marcas deles no Spotify. Isso é curadoria musical. Muito bem. Eu vendo assim, 180 músicas dá uma média de 10 horas de música, tá? Um mês, 180 músicas, vai chegar um ponto que eles não vão aguentar mais. As pessoas que trabalham, não os pacientes. Os pacientes estão achando tudo maravilhoso, a programação está divina, mas o problema é quem trabalha no local. Então você tem que pensar nas duas pessoas. Então você vende 180 músicas selecionadas, não vendeu a música, a curadoria musical foi sua, você fez a programação musical e você oferece para essa pessoa, olha, no mínimo, os meus contratos são de 3 meses. Então, se eu tenho um contrato de 3 meses, eu cobro assim, né, gente? R$ 300 por mês. Ah, ok, 3 meses, R$ 900. O que vai acontecer? Quando chegar no terceiro mês, ele vai precisar de novo. Porque ele vai cansar, vai começar a cansar. O cliente só não cansa a partir de 1.500 músicas. E eu estou falando isso para vocês, eu trabalho com rádio online desde 2014. Eu trabalho com 20 rádios, que é o máximo que eu consigo atender sozinha, tá? Então, assim, olha... Quando chega a 1.500 músicas, a rotatividade é tão grande que ele não cansa. Aí tá ótimo, entende? Mas antes disso, ele vai ficar toda hora pedindo mais música até chegar aos 1.500. Então, a gente faz isso. Contratinhos de 3, 6 ou 1 ano. Tá? Mesma coisa no YouTube Premium. O YouTube Premium pode ser só música ou pode ser vídeos. Curadoria musical no YouTube Premium, tem que pensar nos vídeos. Vocês sabem que uma das piores coisas que tem hoje para fazer curadoria musical é a qualidade tanto do Spotify quanto do YouTube Premium. Né? Porque a qualidade de áudio é muito ruim. Né? Então, vocês têm que ter um monitor ou um bom fone de ouvido como monitor para conseguir trazer o equilíbrio. Essa é a vantagem da rádio online. Você pega essas músicas todas e coloca num software que emparelha essas músicas todas no mesmo volume. Então, por isso as pessoas preferem rádio online do que o Spotify ou do YouTube Premium, em função da qualidade, tá? É mais difícil fazer uma curadoria musical no Spotify e no YouTube Premium. No YouTube Premium, quando a gente pensa em vídeo, tem que pensar em qualidade de vídeo. Se eu ampliar nessa tela aqui um vídeo, um clipe, e ele ficar todo pixado, vai ficar horrível entregar isso. Então, eu preciso já fazer a curadoria em cima de uma TV grande para eu ter uma noção do que meu cliente vai receber. Tá? Então, ali, mesma coisa. Quando é com vídeos, eu faço 50 vídeos e cobro R$ 300. E aí eu faço contratos, no mínimo de 3 meses. Nenhum contrato é um mês só, é no mínimo 3 meses. Quando você estipula essas coisas, você valoriza o seu trabalho. A pessoa tem que entender, ela tem que dar valor ao que você está fazendo. Entende? Porque senão ela acha assim, é a coisa mais simples do mundo, ela vai ali, ela seleciona 20 musiquinhas para mim, porque ela tem feeling, ela tem não sei o que. Não, não, não. Eu não vou selecionar em meia hora. Eu vou levar no mínimo 5 a 10 horas para fazer essa playlist. Eu vou construir, eu vou criar essa playlist pensando em toda uma estratégia para que ele tenha resultado. Então, não é simplesmente selecionar, tá? Aqui, olha,
vinhetas para espetáculos. Isso aqui eu faço direto dentro do meu home studio, inclusive para a Ivana Tolotti, né? Que são essas vinhetas de abertura para todos os shows que ela traz, sou eu que faço as gravações. E vinhetas para espetáculos teatrais também, né? Por exemplo, teve agora a Rainha do Rádio, há um tempo atrás, eu fiz todas as vinhetas da sonoplastia, né? A parte de plástica sonora da peça teatral foi feita por mim e essa peça viajou para o Brasil inteiro, né? Com a minha voz fazendo as aberturas das vinhetas. Carros de som. O carro de som é mais para empresas de varejo, lojas de varejo que precisa, né? E eu faço mais para o interior. Por exemplo, em Florianópolis eu não faço carro de som, me nego. Mas para o interior eu faço de boa, porque dá para ganhar bem. Off ou áudio, tá? Eventos online. Agora estão pedindo mais para eventos online, esses offs, né? Off é, como você sabe, né? Um áudio que você é muito importante, mas é como se você estivesse ali. Você faz parte do evento, mas você não aparece, só aparece o seu off mesmo. Então, a abertura, né, de espetáculos, mais uma vez, acho que ali eu tinha falado vinhetas, aqui são as aberturas, aquelas, boa noite, né, está começando mais, entende? Então, isso é uma abertura de espetáculo. O treinamento de equipe via Whats, gente, isso aí aumentou muito dentro do home studio. Você treina as equipes pelo Whats. Você faz ali uma gravaçãozinha no próprio Whats e fala com as equipes de lojas de varejo, que são muitas. Tem lojas com 500, né? Tem 500 lojas, uma marca. Então, como é que ele faz para trazer uma campanha para que todos os colaboradores engajem? Através de um locutor, através de uma voz profissional, tá? Audiovisual, assim, né? Um evento assim, uma empresa quer apresentar para todos os seus colaboradores, ela quer fazer uma apresentação da empresa, então ela nos contrata para fazer essas vozes. Trabalhos grandes, como narração de audiolivro, e-learning e tutoriais. Na pandemia, eu fiz muito tutorial. Foi quando eu entrei em Canadá. Eu não tinha feito nada ainda para fora do Brasil. Então, eu fui indicada por um amigo, o que é muito importante, né, nas locuções, trazer parcerias, ter com a gente parcerias. Eu tenho hoje muitos parceiros, mas também já são 17 anos em Florianópolis, né? Então, eu tenho hoje bastante parceiros. E esses trabalhos grandes, bem, por exemplo, narração de audiolivro. Eu narrei um que é o da Leila Navarro, A Vida Não Precisa Ser Tão Complicada. Aliás, está de graça na internet, tá? Vocês podem baixar lá. É só buscar no site dela, porque até para vocês terem uma noção ali de narração de um livro de motivação empresarial, tá? E é um trabalho bem legal. E-learning são esses educativos, né? Tipo, por exemplo, você vai ensinar, as faculdades, as universidades procuram muito a gente para fazer esses e-learnings, tá? E os tutoriais são os de site, como eu falei. Então, você tem um site que está na Itália, está né, nos Estados Unidos, está na Espanha, e aí você precisa trazer um nativo de cada país. E aí você vai contratar um profissional de voz, tá? Trabalhos com contratos. Isso aqui é o que garante um locutor. Trabalhos com contratos. Se vocês não tiverem trabalhos com contratos, vocês vão fazer pingado um trabalho aqui e ali. E vai demorar mais para acontecer as coisas, entende? Então, vocês precisam, desde o início, já garantir esses contratos, como eu falei, da curadoria musical. Quem define isso são vocês. Há pouco tempo eu criei uma oportunidade com podcast. Podcast é algo que está crescendo demais, né? Mas como é que a gente faz para criar uma oportunidade com podcast? Gente, se a gente pensar nos médicos, né, tem que pensar no mercado e nas necessidades do mercado. O que está acontecendo com a área médica? A área médica, ela muitas vezes não consegue se manifestar, ela não consegue conversar com a gente não consegue entender o que o médico fala, porque ele é muito técnico. Então, o que ele precisa? De um porta-voz. Quem são os porta-voz? São os locutores, são as locuções profissionais. Para você fazer um podcast, você pode pensar numa criação, e aí entra junto essa parte que eu estou falando para vocês, né? Contratos, entra a parte de criação também. Gente, eu estou falando demais. Como é que está o meu horário? Está tranquilo? Então tá. Então, olha lá, contratos, podcast. Você pensa na área médica. Ótimo. Como é que eu vou fazer para apresentar uma ideia de um podcast para esse cliente? Eu fiz há pouco tempo com a Sharon Sanger, que é uma dermatologista e é de uma clínica, Scipione. É uma clínica onde tem dermatologia estética e também cirurgia plástica, né? Então, como ela poderia fazer para se aproximar mais desse paciente e falar de forma mais natural, né, com esse paciente? Aí eu criei algumas formas para que isso acontecesse. Vem que eu te conto tudo, foi um programa que eu criei para ela, já está lá no meu Spotify, no podcast. Eu não sabia nem abrir um podcast, nem o meu eu tinha feito ainda. Mas eu pensei, vou perder uma oportunidade dessa? Não.
Gente, pergunta para o Google, né? Hoje é assim, a gente pergunta tudo para o Google. Eu fui lá e perguntei para o Google, eu encontrei aquele streaming que eu conseguiria usar, aquele software que eu conseguiria usar para fazer essa integração com o Spotify. E ali eu comecei a pesquisar e colocar em prática. Criei para ela esse Vem que eu te conto tudo, onde eu conto, porque é assim, Vem que eu te conto tudo sobre beleza e dermatologia estética com Sharon Sanger. Só que quem conta sou eu, né? E quem dá o aval é ela, como dermatologista. Entende? Então é muito legal, porque aí vocês pensam assim, poxa, Jane, mas e como é que vai criar esses textos? Né? Ela não tem tempo, os médicos não têm tempo de criar texto para estar fazendo posicionamento na internet, para trazer autoridade, eles não têm tempo, eles querem alguém que faça tudo. Então o locutor está ficando cada vez mais multimídia. Né? E aí você pensa assim, tá, eu tenho lá ela tem um blog, ela tem uma fonte de renda, ela tem um blog. Se ela tem um blog, todo o conteúdo que eu preciso para trazer um podcast está no blog. Todo o conteúdo que eu preciso para trazer um canal no YouTube para ela está no blog. Entende? Então, eu imediatamente pensei, poxa, podcast, Vem que eu te conto tudo, vai estar ali. E depois ela pode também colocar, fazer perguntas. Pergunta para Sharon. Aí abrimos um canal no YouTube, pergunta para Sharon. E o que a gente faz no YouTube também é jogado naquele podcast. Entende? Então, tem dias na semana que é o Vem que eu te conto tudo, o outro é Pergunta para Sharon. E assim vai. Quer dizer, é tudo criatividade. Vai fazendo a cabeça funcionar e vai buscando essas oportunidades para trabalhar mais com a voz. Aí vocês vão dizer, mas e como é que fica isso com relação a valores? Eu fiz, lógico, aí você vai buscar esses valores. Quanto que estão cobrando para fazer um podcast? Gente, eu fiquei impressionada. R$ 690 as empresas que mais montam podcast para as empresas, cobram R$ 690 e não tem locução. É só a produção desse podcast. É só a produção de áudio, é só a vinhetinha de abertura, a trilha, né, onde o locutor vai falar, e o encerramento. Não tem locução. Aí eu pensei, poxa, por cada podcast. Por cada, entendeu? Por cada post ali. Eu pensei, caramba, que mercado é esse? Né? Aí eu digo, gente, eu tenho a voz, eu tenho a produção, eu tenho tudo no home studio. Então eu ainda vou abrir, ou seja, eu vou alimentar, então eu faço tudo, né? E eu vou cobrar quanto? Aí você cobra por minuto. Porque se você pensar que 50 minutos dá R$ 18.500, porque um minuto você vai cobrar R$ 250, porque é um pacotão, e você tem aí um contrato vitalício, porque quem tem um podcast não vai querer parar com um podcast em 3 meses, vai continuar com esse trabalho, porque esse trabalho vai trazer autoridade, entende? Você está feito. Mas é só um cliente, você pode ter muito mais. Entende? Então, uma fonte de renda incrível. E é uma coisa assim, ó, que você primeiro precisa buscar o quê? Parâmetros. Você precisa buscar referência no mercado. Quanto estão cobrando por um podcast, tá? E ver exatamente o que eles estão entregando. Varejo. Olha, Lili. Varejo foi o que me tirou da Itapema FM. Eu trabalhava na Itapema FM, sem sábado, sem domingo, né? Sem feriado, e ganhava ali R$ 2.500. As pessoas achavam que eu ganhava muito, né? Que era uma artista que ganhava lá, sei lá, na época, em 2014, tirava uns R$ 5.000, R$ 6.000. Eles achavam que eu ganhava muito bem, né? Porque eu trabalhava numa rádio de elite, né? E todo mundo achava que era bem pago, mas não. Paga-se muito mal no rádio. Tá? Então, o que, que aconteceu? Como é que eu fiz para mudar essa história? Né? Eu comecei a enviar material meu de gravação, de teste, para empresas de varejo. E para onde, gente? Para o Rio Grande do Sul. Por quê? Porque eu estava na capital. Então, agora, na minha cidade, o meu trabalho tem mais valor. Entende? Então, você vai... Olha aqui, eu estou oferecendo a minha voz assim, assim, e pronto, fechei com uma empresa. Quando eu fechei, a primeira empresa que eu fechei, que me tirou do rádio, foi uma empresa que me pagou R$ 8.000 mês. Começou com R$ 8.000. Daqui a pouco eu já estava ganhando 10, 12, porque eu acabei ganhando tudo que eles faziam, com áudio e voz. Eu acabei entrando também com a imagem, entende? Então, o importante é você começar. E você começa, depois de estar com a voz preparada, você oferece a sua voz para varejo. É excelente porque o varejo ele te garante contratos longos, tá? É uma forma de você garantir contrato, garantir serviço também
né, dependendo do que você fizer, da sua entrega, você tem um contrato vitalício. O que encerra um contrato como esse? Alguma negociação que você não aprovou, daqui a pouco eles querem baixar o valor, ou eles querem, agora vamos segurar um tempo, depois quando voltam não querem pagar o valor que é, né? Então, aí acaba encerrando, tá? Mas se não, você fica por um longo tempo. Programas e programetes para rádios convencionais e online. Eu faço direto agora para Portugal. Tem uma rádio lá que eu montei, uma rádio online para uma empresa de marketing que atende várias empresas em todo o mundo, né? E ela é a diretora das moedas YTC. Então, lá os programetes para rádios e programas para rádios, eu criei tudo também. Lembrando, lógico, da minha história com a voz, lembrando das rádios que eu trabalhava, então, que tipo de programa eu vou trazer para cá, né? Vou fazer uma rádio, vamos pensar nessa rádio, como é que vai ser? Eu imediatamente falei, vamos fazer uma rádio mais voltada para o público AB e tal, né? Pensando já no estilo Itapema. E, aos poucos, essa rádio foi se moldando. Né? Hoje ela tem todos os estilos, ela é bem eclética. Hoje ela tem programas sertanejo, ela tem programa de pagode, ela tem programa latino de 1 hora, né? E esses programas todos têm as músicas, que são mais os sucessos, porque são só 1 hora de programa, e aí intercalado com vinhetas, né? Então você cria uma abertura gravada como se fosse ao vivo, cria um encerramento e troca as vinhetas a cada 2 músicas, coloca uma vinheta para localizar aquele programa, tá? E aí você vende esses programas dentro dessa rádio online. E quando vê, você está ganhando em euro, porque você vai somando todos esses pacotes. Você começa com programas de rádio de 1 hora, daqui a pouco você está fazendo outras coisas, né? Tipo drops, né? Dentro dessa rádio, ela vai criando corpo, e quanto mais você cria para dentro dessa rádio, mais você ganha. E eles conseguem vender fácil. Por quê? Porque eles oferecem para clientes que eles já possuem. É uma empresa de marketing, tá? Então, ali, olha, as rádios convencionais e online da mesma forma, hoje elas pedem muito. Infelizmente, as rádios online, elas não têm audiência. Como elas não têm audiência, elas não conseguem te pagar bem. Né? Então, eu, por exemplo, só faço para as minhas rádios online. Para outras rádios online, eu não aceito, porque eles querem pagar R$ 50, R$ 100 por um áudio, e eu prefiro não fazer. O trabalho que dá, melhor não ganhar, né? Aqui, olha, criando oportunidades com contratos com curadoria musical, conforme eu já falei para vocês, rádio streaming, né, que são essas rádios online, conteúdos necessários para todos os segmentos. Tem que pensar nisso, né, gente? Necessidade do mercado. Então, onde é que a gente cria essas necessidades? A gente cria essas oportunidades pensando na necessidade do mercado, tá? E isso é uma necessidade. Não tem muitos curadores musicais ainda no mercado. Não tem muitas rádios online ainda no mercado, gente que saiba fazer, montar uma rádio online, tá? E os podcasts também ainda estão gatinhando. Se a gente olha, tem muito podcast, mas pouca qualidade, tá? Então é pensar nisso, começar a observar o que tem no mercado e melhorar tudo isso, tá? Aqui. O que se faz em estúdio, né? A voz em estúdios profissionais. Aqui seriam os TTS, né? Que esse eu ainda não peguei, que eu quero muito pegar, que é o Test to Speech, que é o quê? São as vozes que você faz várias vozes, você faz o seu tom de voz, você faz um texto enorme, né? E ali vai falando totalmente desconexo esse texto. Na hora de fazer o teste, é um texto desconexo, porque depois eles vão pegar esses fonemas e a máquina vai fazer a resposta, vai dar a resposta, né? Então, por exemplo, existe hoje, você já deve ter visto, que a pessoa vai lá e coloca um texto e a máquina fala o texto, né? E esses são os softwares que é o TTS, que é exatamente isso que está acontecendo. Por exemplo, o TTS ele vai entrar também nos carros elétricos, que em 2025 vão vir com muita força, em todas as marcas vão ter um carro elétrico, e o carro elétrico, cada marca vai ter a sua voz, tá? A voz original, gente, desenho animado, games e séries no YouTube. Isso aqui é uma coisa muito gostosa de fazer. Eu fiz um teste agora há pouco no Estúdio Urbano. Eu não sei se vocês conhecem aqui em Florianópolis. Se não conhecem, por favor, deem uma chegadinha lá para conhecer. O pessoal é muito legal. E o que acontece? A Estúdio Urbano, ela tem muitas parcerias com esses canais que fazem no YouTube, que fazem séries no YouTube, com a Netflix. Então, a gente consegue colocar as nossas vozes no casting deles. Se a gente conseguir trazer a voz para o casting deles, a gente consegue esses trabalhos, porque eles enviam tudo que chega lá para esse casting. Por exemplo, o casting deles tem uma média de 30 vozes, né? E eu estou lá.
Aí, de repente, eles precisaram de voz para esse seriado, né? Para essa série de YouTube lá. E eu fiz, eu nunca tinha feito voz original, mas era uma voz que era para ser a minha mesma, né? Só que trazendo as nuances da Terra lá, da Bárbara McAfee. Então, imediatamente eu pensei, poxa, eu sou uma esfinge, né? Se eu sou uma esfinge e eu tenho que trazer o poder para a fala, eu tenho que usar o quê? A voz pé no chão, a voz terra, né? E aí eu vou aproximar bem do microfone e eu vou conseguir trazer esse poder para a fala, sabe? Foi isso que eu fiz e passei no teste, tá? Então, assim, ó, a voz original, quando você fecha um contrato de voz original, da mesma forma, você fecha contratos de 2 anos, porque um seriado ele não começa e termina, eles são episódios, né? Então é sensacional conseguir emplacar a voz numa voz original, tá? Voice-over é a mesma coisa que locução, né? Mas voice-over são essas vozes mais usadas para documentários, tá? E não sei se, acho que contratos não fecha aqui, mas, por exemplo, aqui o que eu trago é simplesmente assim, ó, coisas que eu acho que são mais importantes fazer dentro do próprio estúdio. Às vezes vale mais a pena pagar o estúdio para fazer, sabe? Porque eles já vão limpar esse áudio com perfeição, você vai fazer com todo o equipamento profissional do que fazer no seu home studio. Dependendo do trabalho, vale mais a pena. Por exemplo, a estrutura de montar um podcast que a Estúdio Urbano tem é sensacional. Se eu quiser fazer um podcast com entrevistas, na minha casa não tem condições, no meu home studio não tem condições. No dele tem. Então, eu pago aquele aluguel, vale a pena. Porque vai ter um trabalho, né, que vai ser bem pago e eu vou conseguir incluir o estúdio. A mesma coisa, narração de audiolivro. Dependendo de quanto você cobra, se você cobra dentro dos parâmetros, você consegue incluir um estúdio, porque os valores de estúdio não são altos. Dá bem para você incluir 1 hora de estúdio. Aí tem a narração de audiolivro é muito. Quanto tempo você leva para gravar um audiolivro? Depende, né? Eu gravei, por exemplo, quando eu fiz da Leila Navarro, eu cheguei a levar, eram 5 horas por dia, eu cheguei a levar 5 dias, mas foi o primeiro livro, e já há bastante tempo atrás. Então, dá um nervoso, a gente fica buscando o melhor tom, erra, volta, erra, volta. Depois que você pega a prática, você vai ligeirinho, sabe? Então, não tem mais essa preocupação. E aí você faz 1 hora, em 2 horas de estúdio, você grava, você tira 1 hora limpa, né? De áudio, enfim. Ali, olha, dublagem e VR é outra coisa que eu não vou conseguir fazer dentro do meu. Aí, mas dá para fazer, Jane, dublagem em home studio? Eu não acho que dê, tá? Eu acho que é uma coisa que num estúdio profissional ficaria muito melhor do que no home studio, tá? Muito mais profissional mesmo. Assim, a realidade virtual, que são aqueles óculos, né, com as propagandas e tal. Então, é outro trabalho. O voice-over, da mesma forma, voz para documentários. Há pouco tempo eu fiz para um filme e acabei levando eles. Eles queriam fazer no meu estúdio. Eu digo, não, meu estúdio não tem né, o poder de um estúdio. Todo equipamento profissional que um estúdio profissional tem, né? Então, vamos lá para estúdio urbano. Levei eles para estúdio urbano, o trabalho ficou belíssimo, sabe? Ali, olha, e-learning da mesma forma, dependendo da universidade, vale mais a pena você incluir também um estúdio, tá? Porque ele já vai limpar também todo esse áudio. A gente tem que pensar em ganhar hoje tempo, né? Tempo é muito dinheiro. E a gente perde muito tempo limpando um áudio, sabe? Então, eles fazem isso com uma facilidade que a gente fica impressionado, tá? Como orçar um direito personalíssimo? A gente tem que pensar que a nossa voz é um direito personalíssimo. Tá? É como uma peça, uma parte do corpo, né? Então você cobra pela cessão do uso da sua voz. Quanto tempo ela vai veicular? Quanto tempo? Isso é o mais importante. Tem alguns trabalhos que não dá para pensar em quanto tempo, porque, por exemplo, um audiolivro é para sempre, Jane. Como é que fica isso? Aí é outro tipo de orçamento, entende? Alguns trabalhos como na internet é para 1 mês, é para 2 meses, é para 6 meses. Não tem como. São coisas que vão ficar por bastante tempo. Então, a gente tem que saber que isso aqui, cessão de uso da voz, é utilizado principalmente em propagandas de TV, propagandas de rádio, tá? Que tem que ter um período. Você é também remunerado pela prestação de serviço, né? A sua hora de trabalho enquanto grava. Muita gente pensa que orçar a voz é assim. Orça a voz pela hora de trabalho enquanto grava. Eu gravei em 30, só levei ali 30 segundos, 30 minutos, enfim, 40, sabe? E aí eu vou cobrar por isso. Não, isso é só uma das formas. Isso é a prestação de serviço, a sua hora de trabalho enquanto grava, mas você ainda não orçou a sua voz. Você precisa saber a abrangência, né? Ela é local, é na sua cidade que vai entrar a sua voz? É regional, é toda a região ou ela é nacional?
Para cada um tem um valor. Por exemplo, a média aqui, local em Florianópolis e vai rodar na televisão. Quanto é que eu posso cobrar? A média, R$ 980 por um spot por um áudio de 30 segundos. Áudio, estou falando áudio, nem spot, não é com trilha, tá? E aí, o regional, a média, R$ 1.400. Nacional, a média, R$ 5.000. Isso tudo tem parâmetros, né? De 5 a 7, 8, depende de várias coisas aqui, ó. Você deve receber também pela autoria se possui valor agregado com a sua voz. Se você já trabalhou em rádio há muito tempo, você tem valor agregado. Se você fez um trabalho nacional, você tem valor agregado, sabe? Então, são coisas que vão trazer mais reconhecimento para a sua voz. Precisa saber em que mídia a voz vai aparecer, porque tem a reutilização, né? E essa reutilização é negociada. Por exemplo, se você fez a sua voz para a TV e a pessoa vai usar no rádio, você tem que cobrar no mínimo 50% daquele valor que você cobrou na TV a mais, porque você fez para a TV. Mas ele quer usar na rede social. Você tem que colocar um valor pela rede social. Isso é reutilização da voz, porque senão o cliente simplesmente pega aquele valor e esparrama a sua voz por todos os canais e deu. Você vai, quando vê, você pagou, você recebeu R$ 5, R$ 10 pela sua voz. Entende? Então, não é assim que se orça uma voz. Tem que pensar em todas essas negociações aqui. Você tem de somar o valor do serviço, né? Que é o técnico de gravação e as horas de estúdio. O que acontece, gente? Vocês não estão pagando um estúdio, né? Vocês estão fazendo no próprio home studio. Mas aquele equipamento que está ali, ele foi pago, vocês já pagaram aquele equipamento. E tem que entrar dentro do orçamento, sim. Vocês têm que cobrar do cliente o valor de aluguel de gravação de estúdio e das horas de estúdio, né, e do técnico que faria essa limpeza de áudio, como se fosse uma contratação. Porque vocês têm um home studio. Entende? Isso tem que ser cobrado. Eu coloco muitas vezes até o valor da nota fiscal, porque é 6% na minha empresa. Então eu coloco, porque 6%, dependendo do valor, eu estou pagando muito, sabe? É importante colocar, tá? Aqui, enfim. Acho que eu consegui completar. Estava com medo do tempo. Tá com tempo ainda? Tá certinho? Que bom, tá bom. Gente, então assim, olha, aqui estão os meus canais, né? Que há pouco tempo eu tive meu Insta invadido lá, até hoje não consegui recuperar mais, já estava com quase 6.000 pessoas e de repente, não sei como, entrou lá alguém e pegou a minha conta. Então, hoje a minha conta é Jane Barcelos Locutora, @Jane Barcelos Locutora, no Insta, no Facebook, né, também, Jane Barcelos Locutora, o TikTok lá tá bem legal, tem vários trava-línguas para quem gosta, né, de trabalhar trava-línguas e também a identidade da voz que vocês viram a falar aqui, lá tem também, né, e o LinkedIn. E LinkedIn também tem uns trabalhos bem legais que eu coloco lá, tá? Aqui é para vocês receberem todos os meus conteúdos, entrar no meu site, B2B Audiocomunicação é o nome da minha empresa, dá para receber os conteúdos lá e ali os cursos que eu ministro. Tem 2 cursos, que é o Criando Locutores do Zero e o Dicção Exemplar. Todos eles têm participações especiais. Por exemplo, no Criando Locutores do Zero eu tenho a Luísa Catoira, que é uma fonoaudióloga, porque um curso precisa ter uma fono, né? Então ela faz esses exercícios todos para ajudar vocês a trazer a musculatura, para melhorar também a parte da neutralização do sotaque, né? Tem agora também o Poder da Câmera com o Ricardo Conte, que é um preparador de atores da Globo, que também faz parte do curso. Tem lá, deixa eu lembrar aqui, uma psicóloga falando de emoções. Enfim, são profissionais da voz, né, ortodontista, profissionais que eu citei aqui, né, todos aqueles eu tenho ali uma participação para que vocês consigam ter mais informações, né, direto destes profissionais da saúde da voz e entenderem melhor como é que funciona esse nosso poder aqui, né, que a gente pode com certeza ganhar bem com a nossa voz. E aí eu quero falar para vocês, para encerrar então, o da Ana Maria que eu fiz, né? A Ana Maria foi assim, gente, Ana Maria Braga, e come bagre branco de blusa branca debaixo da mesa. Braga é Ana Maria, branco é o bagre, bagre branco, branco bagre. Braga é Ana Maria comendo bagre branco debaixo da mesa, de blusa branca debaixo da mesa. Então, às vezes, eu crio umas coisas assim que até eu me enrolo, porque eu tento fazer o mais difícil possível, né? E aí tem que trazer mais rápido. Eu fico tentando, e às vezes não consigo, gente. As pessoas pensam assim, ela consegue com facilidade. Não, eu tento muitas vezes. Aquele da Xuxa, eu fiquei horas. Eu cheguei a ficar um dia inteiro, mas eu me incomodava de não conseguir.
Foi um dos mais difíceis, sabe? A filha da Xuxa se chama Sasha. A Sasha abre a caixa, come sushi de chuchu e faz xixi no chão da sala, deixando a casa da Xuxa com o chão sujo. Eu levei um tempão para fazer isso. Eu errava toda hora, sabe? E assim outros. Depois eu fui criando alguns também, né? E foi bem legal, porque isso também traz uma outra forma, né? De engajar, de trazer com que pessoas comecem a te seguir em função disso, porque muitas pessoas acham que não conseguem. Na verdade, todo mundo consegue, mas tem que praticar. Muito, muito treino, muita prática. Tá bom, gente? Alguma pergunta? Não, eu meio que dei uma segurada neles. Na verdade, eu acabei fazendo todos aqueles, todos. E tudo que me pedem eu faço. Mas todos eles eu treino muito. Não é assim, tem uns, lógico, que eu levo meia hora, uma hora para conseguir. Mas tem uns bem difíceis. Aquele do otorrino, né? Otorrino-laringologista. Como é que é aquele do otorrino? Otorrino-laringologista. Onitorrinco. Enfim, são bem difíceis, tá? Então, tem coisas assim que tem que ficar treinando, tem que ficar insistindo até conseguir. Mas são legais, tá? Então, assim, ó, o que eu falo para vocês, até no curso eu trago ali 25 trava-línguas, porque eu acredito com certeza que o que traz equilíbrio, traz volume, e se vocês olharem, até no meu blog, eu tenho vários artigos, tem um artigo que fala nos benefícios que um trava-línguas traz. É impressionante, sabe? Tudo que eu estou falando aqui com relação ao equilíbrio da fala, volume da fala, ritmo da fala, é através de um trava-línguas. Porque quando a gente começa devagar e vai aumentando o ritmo. E tudo isso é as locuções, né? Para trazer uma locução de varejo, você faz uma locução de ataque. Quando você acelera um trava-línguas, é ataque que você está fazendo, né? Então, tudo está relacionado às locuções. Eu acredito que é um dos exercícios mais completos para trabalhar com a voz. E melhora muito a dicção, sem dúvida. É um exercício de dicção, tá bom? Você envia para uma... Por exemplo, eu sempre olho quem está fazendo. Eu entro muito no Clube da Voz, tá? E eu vejo lá para quem eles estão trabalhando. Ali quando você clica numa fotinho, aparece quais são as empresas que eles estão fazendo. Então você consegue ter uma noção. Essa produtora de áudio lá de São Paulo está trabalhando bastante com todos os locutores, né? E são locuções nacionais que eles estão fazendo. Então é aqui que eu tenho que entrar. Tá? E ali eu começo a pesquisar e começo a enviar então material. Na hora de enviar o material, eu envio uma demo, uma demonstração bem feita, bem bonitinha, né, com qualidade. E aí eu coloco para que intenção eu quero, né? Olha, gostaria, a minha voz, eu trabalho para voz original, para voice-over, para e-learning, enfim, sabe? Eu coloco todas as possibilidades que eu gosto mais de trabalhar com a minha voz. E aí fico aguardando. Muitos castings eu já faço parte em castings lá. Então, e-mail, mas eu nunca mando via e-mail e fico quieta, tá? Isso, por exemplo, se eu mandei via e-mail, eu cobro, né? Eu cobro um posicionamento. Como é que ficou? Entrei para o cast? Não entrei? Jane, tá ok, tá no cast. Ótimo, sabe? Então, assim que surge alguma coisa, eles enviam para que eu faça o teste para ver se eu consigo entrar, sabe? Então, você está numa concorrência muito maior, porque é São Paulo. Quando é São Paulo, gente, é mas aí que tá. Eu acho assim, ó, quando é São Paulo, é muito legal porque eles já têm as maiores produtoras, eles já têm os valores, eles sabem quanto se paga por aquilo, né? Então, dificilmente até hoje, assim, nas produtoras de som, nas produtoras de áudio de São Paulo, eu tive problema, sabe? Porque eles já sabem quanto custa. Então, muitas vezes eu digo assim, eu tô meio por fora aqui, eu tinha um valor do ano passado de
porque eu já enviei muita coisa para as produtoras de Florianópolis e eu tenho umas 3 ou 4 parceiros, assim, tipo Estúdio Urbano, tipo